Boa noite, meninas. Boa noite, Daniela. Boa noite, Cris. Bom, eu demorei um pouquinho, porque eu havia falado para vocês semana passada, na verdade, que eu ia deixar gravado, né, um vídeo, mas eu achei melhor não gravar, prefiro ao vivo mesmo, assim, eu acho bem mais bacana. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa terceira aula de aprendizagem das ciências naturais, né? Assim como essa semana eu me atrasei um pouquinho, provavelmente semana que vem também vão me atrasar, que eu tenho consulta na semana que vem. Então, fiquem despreocupadas. É só o atraso de chegar em casa, pelo lado do HC e tudo mais, me preparar tudo para poder entrar aqui, para poder fazer a aula com vocês, tá bom? Bom, hoje nós vamos ver um pouco das práticas pedagógicas de aprendizagens das ciências naturais, né? Nós vamos ver algumas possibilidades para o ensino dessas ciências, né? Então, podemos resumir isso como o desenvolvimento dos temas meio ambiente, ser humano e saúde, e recursos tecnológicos no ensino de ciências da natureza, né? Então, a gente vai compreender como alguns temas podem ser trabalhados no ensino de ciências naturais. Boa noite, Elide, Rosineide, Neide, e boa noite, meu povo. Cláudio. Para contextualizar esse conteúdo, vamos lá. O entendimento do indivíduo como agente transformador do meio ambiente, né? A gente precisa também compreender as relações estabelecidas entre o meio ambiente, saúde e tecnologia no cotidiano das pessoas. E também como os temas meio ambiente, ser humano e saúde e recursos tecnológicos são apresentados pela BNCC e como podem ser desenvolvidos no processo educativo. Deixa eu só dar um recadinho aqui para vocês. Deixa eu ver. Que não é essa semana. Vamos ver a próxima em inglês. É só. Eu sei que uma boa parte de vocês já deve ter até recebido o resultado e tudo mais, mas só para dar um registro aqui, que semana que vem é o último dia de entrega do estágio de vocês, tá bom? Então, eu sei, já entreguei, blá blá blá, já sei que vocês já devem ter entregado. Mas, para quem ainda não entregou, o último dia é na próxima segunda-feira, dia 26, tá bom? Então, não esqueça. Então, vamos lá, vamos começar com meio ambiente, né? Meio ambiente, o que é o meio ambiente? Né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o meio natural e o meio cultural. Os dois, eles formam o que nós chamamos de meio ambiente. É óbvio, meio natural, o que é? É o ambiente mesmo, é a natureza, né? É a natureza, são as matas, os rios, é, é tudo aquilo que a Terra produziu, que ela produz, e que está lá de forma meio que intacta, né? Então as fazendas também é um meio natural? Não. Por incrível que pareça, as fazendas não é um meio natural, porque ele entra naquele que chamamos de meio cultural. Tanto que quando a gente chama é, uma grande plantação, por exemplo, de soja, é que ali naquela região tem uma cultura da soja, né? Por exemplo, naquele pasto que geralmente ficam os bois, as vacas, ali já vai ter aquela cultura da pecuária. Então, não é necessariamente a natureza um meio natural, né? A gente pode dizer, por exemplo, que o rio Tietê ele é um meio natural, porém, hoje ele se encontra mais como meio cultural. Por quê? Porque ele vem todo poluído pela cultura das pessoas que ali, dos animais mesmos, né? Porque nós somos animais, né? Dos animais que ali rodeiam e acaba transformando aquele meio natural. Então, essa parte, essa é a parte que a gente deve entender o que é meio natural e meio cultural. Então, a cidade propriamente dita é óbvio, é um meio cultural, porque as casas são construídas em pedras, né, de alvenaria, algumas são construídas de madeira, palafitas, enfim. Então, tudo isso vai compor o que chamamos de meio cultural. Então, essa é a diferença do meio natural para o meio cultural. Então as praias, elas são meio natural? Depende. Se for em Santos, as praias são meio cultural. Por quê? Porque a areia ali, por exemplo, ela recebeu argila,
para que a água do mar ali da Baía de Santos não entre por debaixo da terra, porque ali era um grande mangue, né? Para não entrar era alagadiço, não era mangue não, ali era alagadiço, para que não entrasse e não fizesse o que aconteceu, né, com os prédios tortinhos. Agora, se você for para uma praia um pouco mais selvagem, ela já é um meio natural, porque ali ela conserva tudo aquilo que a natureza criou para aquele espaço. Então, essa é a diferença de um para o outro, né? Então, são duas perguntas que a gente precisa fazer em relação às crianças, né? Por quê? A criança, ela não sabe exatamente qual é o conceito de meio ambiente. Geralmente, a gente liga aquele conceito de meio ambiente à ecologia, né? À natureza e tudo mais. Mas só que o meio ambiente também é o lugar onde ela vive. Por exemplo, minha casa também é um meio ambiente, né? Aqui é um meio cultural, porque eu moro num prédio, tem 18 andares, então aqui ela é feita de um formato onde há um meio ambiente, só que a partir do meio cultural. Né? Então, as perguntas que a gente tem que fazer às crianças é se ela reconhece o meio ambiente em que ela vive, né? Qual tipo de meio ambiente, né? Aí, no caso, por exemplo, se for da cidade, ela vai estar no meio ambiente urbano. Porque senão ela poderia dizer aqui, o bioma daqui é a Mata Atlântica, né, que é o bioma predominante aqui nessa região de São Paulo. Né? Ela vem do litoral, teoricamente iria até um pouquinho ali depois de Campinas, né? Teoricamente. Teoricamente, né? Isso foi que a natureza, né, que Deus deixou para ser, mas infelizmente não é bem assim, né? Tanto que a gente vive numa mancha urbana, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar para a criança, ela reconhece o meio ambiente que ela vive. Aí, a partir dessa resposta, ela vai começar a construir o que é, de fato, o meio ambiente. E também fazer a pergunta para si, né, para a gente. Mas o que é meio ambiente para a criança? Né? Então, por isso que eu perguntei justamente isso, né? Aliás, perguntei, não, eu expliquei justamente isso em relação ao meio natural e ao meio cultural. Os dois são o meio ambiente. Né? Primeira coisa que, aliás, primeira não, uma das primeiras coisas que nós devemos imaginar também é a própria relação entre o homem e o meio ambiente, né? A gente já sabe que se fala muito da questão da sustentabilidade e tudo mais. A gente já sabe que a Terra ela é autossustentável. Tudo que acontece no nosso planeta, ele acontece por conta de uma ação. E quando a ação dela é feita por ela mesma, aquilo tende a vigorar por muito tempo. Um exemplo maior é a própria questão das matas, por exemplo, a Amazônia, né? Ela está lá, não intacta, mas tem muito lugar lá que está virgem, né? E ali ela consegue ir vivendo, sabendo que há anos, milhares de anos atrás, ali era um mar, né? Ali era uma região de mar, né? Era um braço de mar. E hoje lá ela está lá vivendo com suas árvores e tudo mais, né? E seus animais. Né? Então, como que dá essa relação do meio ambiente com o homem? Né? Basta você fazer a comparação com um recorte lá da Amazônia virgem com a cidade de São Paulo. Quando você anda aqui na cidade de São Paulo, especialmente no centro, é raro você encontrar regiões verdes. Regiões verdes não é aquela que tem uma árvore na rua, não. Regiões verdes são aquele espaço onde, teoricamente, deveria ter ali uma mata nativa, né? Não reflorestada, mas uma mata nativa. Então, é isso que a gente vai ver agora, justamente essa relação entre o homem e o meio ambiente. Boa noite, Marinilza, boa noite, Manuela, boa noite, Laura. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é justamente isso que eu comecei falando, da percepção ambiental, qual é o meio ambiente que nós vivemos, né? Por isso que eu falei, não estou falando do bioma, mas o meio ambiente no qual vivemos. Nós vivemos no meio cultural, né? Nós, né? Quem mora na roça, depende. Se a roça tiver com mata nativa, não é reflorestada, nativa, ela é um meio natural, né? Essa, inclusive, eu falo nativa porque
Tem diferenças entre nativa, reflorestada e recuperada, né? A nativa é a óbvia, aquela mata virgem que a terra deu, que Deus pôs lá a mãozinha, né? Enfim, né? Na verdade, nós sabemos que não é Deus, né? Foi a própria terra, né? Que foi lá colocando com a ajuda dos animais e tudo mais. Mas vamos lá. Tem a reflorestada, que teoricamente não precisa ser com as árvores nativas, ela pode ser reflorestada com outros tipos de árvores, né? Inclusive árvores que não são do nosso próprio bioma, né? E é ruim, viu, inclusive, plantar com árvores que não são do nosso bioma. Por quê? Porque ele provoca um desequilíbrio. Porque nós não sabemos, né? Eu, vocês, nós não sabemos o que de fato essa árvore ou aquela planta vai sugar de minerais, né, da terra para poder se alimentar. Basta ver a questão da cultura cafeeira, né? A cultura cafeeira, para quem lembra de história, ela começou ali na região da do Rio de Janeiro, do sul do Rio de Janeiro, e ali da parte de Minas, ela veio descendo pelo Vale do Paraíba e foi subindo em direção ao centro de São Paulo. Por que isso aconteceu? Porque o café não é uma planta dessa região. Não é uma planta dessa região. Ela foi ali implantada como um meio de cultura para poder, né, riqueza, né? Ela se deu bem ali naquela terra. Só que por que não ficar? Começou lá no Rio de Janeiro e veio para aqui porque dava dinheiro? Não, porque o cafeeiro, ele simplesmente destrói todos os minerais daquela região. Então, ela acaba com o solo e acaba ali ficando por um tempo improdutivo. É isso que acontece quando é reflorestado, né? Já o recuperado, ele pode ter o status de mata nativa, né? Mas ela é reflorestada, é recuperada. Por quê? Porque ela é recuperada com as mesmas plantas daquele bioma. Tá? Então, isso que a gente precisa entender da questão da percepção ambiental. As ciências humanas, elas também contribuem para a formação da criança, visando a percepção sobre diferentes fatores, como a sociedade, porque nós vivemos em sociedade, e tudo que acontece, por exemplo, essas enchentes, enche porque chove? Vocês acham que tem enchente porque chove? Não. Chove, de fato. Aqui chove, aqui é para chover mesmo, né? Para quem não sabe, nós temos um rio, né? Um rio aéreo aqui, né? Que vem justamente do lá da Amazônia e vem descendo em direção a São Paulo. Por isso que essa região aqui de São Paulo ela é muito produtiva, porque ela tem um rio aéreo, né? Por que isso acontece? Porque a Terra faz isso acontecer, né? Então, só que por que tem as enchentes em São Paulo, né? Porque a sociedade que fez colocou concreto. Concreto absorve água? Não. Mato absorve, a terra absorve. E que vai para um aquífero, que nós temos aqui o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani. Então, a gente tem além de rios normais, nós temos rios não, nós temos um mar subterrâneo, né? E temos os rios aéreos também. Então, tudo que acontece, que são fenômenos da natureza, que são desastrosos, não é culpa da natureza, não. A natureza está agindo como ela sempre agiu. A diferença é que não tem como agir com aquilo que for modificado a revelia dela, né? Além disso, a criança ela tem que ser entendida como uma agente social. Por quê? Porque ela faz parte da sociedade. Quando ela aprende boas práticas, por exemplo, de reciclagem, ela com certeza vai repassar isso para sua família e para os seus amigos e demais pessoas. E quer queira ou não, de um certo modo ou outro, acaba pegando um pouquinho de coisa, ou acaba pegando tudo. Então, ela é um agente social porque ela consegue, sim, por exemplo, transformar a sociedade no qual ela vive. E também o homem como um ser construtor. Por quê? O homem, né, ele consegue modificar ali aquele meio ambiente, aquele meio natural no qual ele está inserido. Né? Ele consegue fazer essa mudança. Nós somos os únicos animais que fazemos isso, né?
Basta vocês verem a própria questão das queimadas no Pantanal. O que a gente foi lá, que fizemos? Eu até revi uma imagem esses dias que saiu na Folha de São Paulo, que era uma parte queimada, e tinha que parecia ser uma onça, né? Só que toda chamuscada, né? Isso estava lá na capa da Folha de São Paulo. A onça tocou fogo? A onça tocaria fogo? A onça mataria todo o meio ambiente dela ali? Vale a reflexão. Então, isso que foi construído, isso que nós temos, são coisas que está até como lá em cima da sociedade, né? Nós somos um ser construtor, nós modificamos aqui, somos os únicos animais a fazermos isso no nosso planeta. A temática ambiental na BNCC. Então, a temática ambiental da BNCC, ela aparece das seguintes formas. Primeiro, vida e evolução, porque a gente precisa entender, compreender. Lembra que eu falei na semana passada que a gente precisa compreender que o homem não veio de Adão e Eva, né, que é um conceito que, inclusive, fica muito enraizado. Vocês não imaginam como isso é, inclusive, debatido em sala de aula, porque as crianças elas falam que o homem veio do Adão e Eva. E acaba dando esse conflito de informações, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é justamente falar da questão da vida e a evolução, né? De que o planeta surgiu do Big Bang, foi de uma explosão cósmica, que tudo foi sendo modificado. Antes aqui tudo era água, a, a água começou a evaporar para fazer os gases que nós temos hoje na nossa superfície, entre outras coisas, até chegarmos lá da primeira protozoária que tinha na água, que saiu da água, foi para a terra e vieram, por exemplo, os mamíferos, as aves, entre outros animais que vivem não de modo aquático, né? Então, isso vai mostrando a questão da vida e evolução, né? E é uma temática que está dentro da BNCC. Além disso, nós temos outros 5 itens, né, como as características e necessidades dos seres humanos, né, que nós precisamos para sobreviver, a vida como um fenômeno natural e social, e isso, inclusive, engloba não apenas a questão humana, mas também a questão dos animais e vegetais, né? Os processos evolutivos, que justamente desmistificam essa questão da Adão e Eva, para a questão da evolução mesmo, né, o evolucionismo, né, contra o criacionismo, a importância da preservação e da biodiversidade, né? Por que nós precisamos manter o nosso mundo de fato autossustentável, né? Sermos biossustentáveis, né? E as interações dos seres vivos com os outros seres vivos e com os fatores não vivos do ambiente, né? Como que são esses fatores não vivos, né? As pedras, a água é um fator não vivo, né? Ele não é um animal, né? Ele é a água, por exemplo, é um mineral, igual a pedra, né? A diferença é que a água é um mineral líquido, a pedra já é um mineral sólido. Então, essa é a temática ambiental na BNCC. Aqui a Edith colocou, além do concreto estrangular do leito dos rios Tietê e Pinheiros, O do leito do Tietê nem tanto, né? Porque ela é meio que preservada. Eu tive a oportunidade de. Estou confundindo leito. Não sei se eu falei. Estou confundindo leito com nascente. É verdade, estrangularam, né? O próprio Rio Pinheiros é a prova viva disso, né? Eu não digo nem tanto pelo Rio Tietê, mas pelo Rio Pinheiros, com certeza. Para quem não sabe, o Rio Pinheiros ali, ele não é aquele rio todo grande todo que nós vemos, não. Pelo contrário, ele era um rio todo sinuoso e bem fininho, né? Dava até para você passar andando por ele, né? Não era um rio muito fundo, né? Andando eu não digo, mas não era um rio muito fundo. Mas ele era todo sinuoso, tanto que aquela região onde hoje estão entre as marginais era chamado de Várzeas do Pinheiro, né? Basta reparar que tem uma parte, especialmente da Marginal Pinheiros, que fica ali perto do Shopping Eldorado, que ele aumenta do nada, né? Ali era para você mostrar como que era a distância, como que era tipo um paredão ali mesmo. Ali era tipo um paredão, né? Então, justamente vem essa questão do estrangulamento, né?
E no caso do Rio Pinheiros, estrangulou de uma forma que ele ganhou até um... que é até engraçado, ele tem... como é que é o nome? O curso dele é ao contrário, né? Ele deveria desaguar no Tietê, mas ele acontece ao contrário. Ele anda sendo preenchido pelo rio Tietê. Eu estava lendo esses dias... Deixa eu ver agora. Eu estava lendo esses dias que começou a aparecer em algumas encontros de rios, porque alguns rios eles desaguam tanto no Tietê quanto no Pinheiros. Que alguns pontos de deságua de água, a nascente mesmo de rios, começou a ter peixe no Pinheiros, né? Mas só naquela parte. Por quê? Porque ali é onde tem a água mais pura, né? Menos contaminada, né? Então, ele só consegue sobreviver ali. Porque se andar mais um pouquinho, tipo 1 metro, ele morre, os peixes morrem, então eles não crescem. Mas já foi visto esse mês peixes nessas regiões, o que é um bom indicativo. Por quê? Porque, tecnicamente, existe um projeto de despoluição tanto do Rio Pinheiros quanto do Rio Tietê. E é importante despoluir esses dois rios, primeiro por um detalhe. O rio Pinheiros, ele abastece duas represas, né? A Guarapiranga e a Billings, né? Apesar que também vem ao contrário, né? Eu tive o desprazer de andar na Billings, ali do lado do Sesc Interlagos. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês como foi a minha primeira vez quando eu fui no Sesc Interlagos, quando eu fui me apresentar para trabalhar lá. Eu comecei a procurar onde eu tinha pisado o cocô, porque eu não achava, nos meus 2 pés de tênis, eu não achava onde estava o cocô que eu tinha pisado, porque o cheiro ele era insuportável de cocô, ali do lado do Sesc Interlagos. Depois de um tempo que eu fui entender que eu não tinha pisado cocô nenhum, que era o cheiro ali da represa. Por quê? Porque justamente naquela represa existem alguns bairros onde é jogado esgoto in natura, né? Tanto que ali naquela região do Sesc Interlagos, a água ela é verde, tem uma vegetação musga verde, né? E para quem não sabe, essa vegetação faz mal para a água, porque ela mata tudo que tem embaixo dela, né? Porque ela tira todo o oxigênio para poder crescer, né? Eu esqueci o nome daquela planta, mas ela tira todo o oxigênio. Então é indicativo de que há muita sujeira ali. Então isso é para vocês compreenderem como que não só estrangularam, mas mataram, né? O engraçado é que alguns 50 anos atrás, 50 não digo, mas uns 70 anos atrás, não é Água-Pé, tem um outro nome. Eu não lembro, mas não é Água-Pé. Uns 70 anos atrás, as pessoas nadavam no Rio Tietê. Estava começando a ficar poluído, mas as pessoas conseguiam nadar, né? E tinha, inclusive, clubes de regatas, né? Mas, enfim, né? Whatever. Whatever, whatever, whatever. Deixa eu ver qual é o nome da planta. Vegetação aquática. Aquática. Aqui está dizendo que é água-pé. Ah, não. Já tem esse nome, lembrei, ó. Baronesa. É baronesa o nome da planta, né? Que aqui dava que é a água-pé, que é a praga verde, né? Mas é a baronesa que ela faz mal. Que tem muito ali na região da represa Billings, né? Primeiro trecho, né? Ele está justamente embaixo de São Paulo, porque o trecho que vai da Imigrantes para São Bernardo é um trecho limpo, curiosamente. Inclusive aquela água que abastece não toda a Baixada Santista, mas abastece Santos e São Vicente de Bertioga, né? Cubatão também, em algumas partes ali do ABC.
A Vanessa vai sair, não tem problema. A Claudinha falou que o meu pai pescava lá. Aí ele falou, meu pai nadava no Tietê, falava que era limpinho, pescava também. Era limpinho, ó, 70 anos atrás a minha água era limpa, as pessoas nadavam mesmo. Inclusive o Clube Pinheiros está ali do lado do Rio Pinheiros, porque ali era limpo, eles nadavam naquele rio. Bom, apesar que até mesmo a raia olímpica da USP, que é artificial, está suja, era limpa, né? Ela foi feita pelo Pan-Americano de São Paulo de 63. A Adriana colocou assim: ó, já brinquei nas águas do Rio Tietê, onde meu irmão mora, o Rio Tietê é limpo. Na verdade, o trecho que vai daqui, da Grande São Paulo, não, na Grande São Paulo não, porque Salesópolis é Grande São Paulo, mas o trecho que ele passa ali, mais ou menos, depois de Mogi das Cruzes, até Salto, o Rio Tietê é considerado poluído, né? Ele vai começar a limpar lá em Salto, né? Porque a água descendo aquelas pedras que tem salto, por isso que o nome da cidade é Salto, ela começa a dar uma oxigenada, então ela ajuda. E sem contar que existem algumas estações anteriores de tratamento desse esgoto, né? Tem estação, se não me engano, aqui, não sei se é em Osasco ou em Barueri, tem uma depois, mais para frente, e tem uma lá, acho que em Porto Feliz, né? E acho que em Salto também tem, né? Então tem água do Rio Tietê, né? Tanto que o Rio Tietê ele é importante, o rio. Ele corta o estado todinho no meio, né? O nosso principal rio. E tem que se contar que até mais ou menos Mogi das Cruzes, a água do Rio Tietê é limpa. Por exemplo, em Salesópolis, a água você pode beber, né? Eu mesmo já bebi água do Rio Tietê, mas só aqui em Salesópolis, claro. Dúvidas em relação ao meio ambiente? Ok. Então, vamos ver o tema meio ambiente no processo educativo, né? Então, a temática ambiental, ela como conteúdo escolar. Então, a primeira coisa, ela precisa ter relações estabelecidas entre a sociedade e o meio ambiente, né? Até para que seja compreendida essa questão do meio ambiente, que o meio ambiente não é só a natureza, a natura bonita, não. O meio ambiente, inclusive, é ao bairro que ela está, né? As transformações ambientais, né, tudo que pode ser transformado no ambiente. Aqui em São Paulo a gente consegue fazer muito bem essa visão, especialmente na parte da Zona Norte. Né? Por quê? Porque na Zona Norte nós temos a Serra da Cantareira, que tem uma vegetação in natura, né, tecnicamente, uma vegetação in natura, e você descendo tem dois tipos de ambientes. Nós temos algumas favelas ali, né, que tem algum tipo de ambiente diferente, e temos já o que já tem, digamos assim, com o saneamento básico, né, que tem a questão da água encanada e tudo mais. Dá até, inclusive, para comparar algumas cachoeiras ou algumas corredeiras de águas limpas que tem ali, com a questão de alguns riachos que já estão poluídos, que margeiam algumas favelas, né? Então, mostrar essas questões de transformações ambientais. Além disso, inserir questões específicas dos recursos tecnológicos. Nós temos uma tecnologia limpa aqui no Brasil, que utilizamos de energia elétrica, não sei se vocês sabem. A nossa energia, ela é limpa, mas ela é nociva à natureza porque faz represa. A nossa energia ela provém de hidrelétricas, né? Com a força da água, ela vai gerando a energia, né? Mas ela é uma energia limpa, mas só que ela não é 100% limpa. Por quê? Para poder ter isso, o que aconteceu com alguns lugares? Ficaram mudados. É isso que acontece. Então, ela deixa de ser uma energia totalmente limpa, né? E é uma questão de recursos tecnológicos, né? Conhecimentos e os valores, né? Quais são os conhecimentos que a gente precisa ter e passar para os nossos alunos e os valores que queremos colocar neles, né? Isso, inclusive, é um dos itens que, quando eles pensam em escola sem partido, eles não pensam nisso, porque, tecnicamente, os professores têm que passar um valor de sustentabilidade. Então, é isso que a gente tem que passar, né?
Então, as crianças, elas têm algumas formas de observação, né? Como que ela faz essa observação? Primeiro, observando os animais. Quando ela, por exemplo, ela vai num zoológico, elas ficam encantadas com diversos tipos de animais. Por quê? Porque ela nunca viu animal, não só, também para tentar compreender quais são os movimentos dela, qual é o comportamento do animal. Por quê? Porque a criança tem acesso a animais, né? Animais domésticos, né? E animais nocivos, né? Que é o que nós temos na nossa na cidade urbana, né? Então ela tem dois tipos de animais como referência. Quando ela vê um animal tido como selvagem, né? Que é engraçado falar selvagem, porque eles são animais que estão foram até arrancados do seu habitat, né? Então, ela tende a ficar mais maravilhada e tudo mais. Além disso, a criança consegue também observar as questões de alimentos do que ela consome, né? Inclusive, muito bem até. Só que elas, hoje, estão mais consumindo coisas industrializadas do que coisas naturais. E é importante trazer essas questões das alimentações naturais para que elas consigam realizar a compreensão mais de modo holístico do que é, por que é importante conservar o planeta, né? Brincando com a água para que ela possa entender que aquilo é um bem muito rico, né? É um bem que da mesma forma que nos limpa, ela também nos mata a sede e é essencial para a nossa sobrevivência. E além disso, percebendo o ambiente, né? Utilizando os parâmetros da escola, o bairro, a cidade, enfim, entre outros. Ser humano e saúde, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde ele é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, né? Por quê? Porque quando a gente está com um bem-estar físico, ou seja, bem fisicamente, bem mentalmente e bem socialmente, a gente goza de boa saúde, né? Então, por exemplo, estar bem de saúde não quer dizer que, por exemplo, eu tô muito estressada, mas a minha saúde está ótima. Não, pelo contrário. Se existe algum tipo de desequilíbrio entre esses três, você está doente, né? Falta saúde, né? A saúde infantil, a gente tem que entender que a educação para a saúde, ele é um fator de promoção e proteção à saúde e estratégia para a conquista dos direitos da cidadania. Por quê? Porque a criança, ela vai aprender algumas noções que são passadas pelos seus pais. E às vezes elas meio que recusam essas noções por birra e tudo mais. Quando ela começa a conviver com outras microsociedades, e elas veem outras pessoas replicando aqueles conceitos, elas acabam inserindo aquilo como conceito cotidiano. E isso é importante, né? E a escola sozinha ela não levará os alunos a adquirirem saúde, mas elas vão fornecer elementos que capacitam elas para uma vida saudável. Por quê? Porque quando ela faz com um aluno fazendo uma determinada ação, o outro vai fazer também, e o outro, e o outro, e o outro. E lembra da criança como agente social? Ela consegue ser um agente social, ela consegue replicar aquilo que ela aprende. E isso acaba sendo também replicado para além da escola, né? Já o tema ser humano e a saúde na BNCC é óbvio, aparece na questão da vida e evolução, até mesmo por conta de história, por conta de vários surtos, né, várias pandemias que nós já vivemos, e estamos agora vivenciando uma outra em loco, né? Então, até para compreender a questão do que é importante a gente se prevenir de algumas coisas, a percepção do corpo humano ou o autoconhecimento, até isso também serve para a criança compreender alguns outros conceitos sociais, até mesmo o entendimento de o que é permitido e o que não é no seu corpo. É muito importante a questão do tema da saúde na BNCC por conta disso também. Além disso, os aspectos relativos à saúde individual e coletiva e políticas públicas para a saúde. Políticas públicas para a saúde a gente pode entender como vacinas, né? Porque o mais engraçado, que hoje tem muita gente que fala que não vai tomar vacina, mas na década de 80,
né? A gente tinha, sempre teve um histórico de ser contra a vacina, né? E, e a vacina não ser tão aderida pela população em geral. Eu me lembro que lá no governo José Sarney, ele contratou em 87 a Xuxa para fazer propaganda de vacinação, né? Contra a poliomielite, né? Da gotinha, né? E foi um sucesso. Nunca se atingiu tanto a população com uma conscientização de que as crianças precisavam ser vacinadas como naquele momento. E engraçado é que muita gente que é contra a vacina, tomar a vacina, por exemplo, da Covid, pergunta para ela se ela vai deixar de dar as vacinas para as crianças. Porque, felizmente, essa cultura mudou. Só que o mais engraçado é que não sei o que acontece hoje, que algumas pessoas já não pensam mais nisso, com a vacina sendo uma coisa boa. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Essa é a minha carteirinha de vacinação. Ó. Toda preenchida. Minha carteirinha de vacinação. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a vacina, de fato, algumas dão algumas reações. Não tomei da Covid. Eu tomei essa vacina aqui, ó. Essa aqui, ó. Na sexta-feira. Que é uma vacina chamada Pneumo 13, né? É uma vacina que eu tenho que tomar para o fato de ser transplantado e tudo mais. Eu estava mal semana passada, é que vocês não repararam que eu estava semana passada, eu estava um pouco mal. Também não estava, eu tento disfarçar bem, né? Eu fiquei mal a semana toda. Eu tomei essa vacina na sexta. Eu passei o final de semana mal, mas tão mal. Por que eu estou falando isso? Porque, óbvio, as vacinas elas terão algumas vezes algumas reações adversas. Mas por quê? Porque as vacinas elas não curam, elas previnem, né? Então, por isso a gente fala a questão das políticas públicas como sendo importantes para a promoção da saúde, porque ela vai ler especialmente a questão das vacinas para as crianças. Aquilo não vai eliminar, por exemplo, a vacina da gripe, não vai eliminar que a criança tenha gripe. Não. Ela vai criar anticorpos para o corpo dela, que vai dar mais força para ela quando tiver uma gripe ou alguma gripe muito parecida. Até porque a gripe muda bastante, ela é um vírus, o vírus é mutável, né? Por que eu passei mal no fim de semana, né? Porque o meu corpo, que é imunodeprimido, precisou criar anticorpos, né, para essa vacina, que é uma parte ou inativada, com baixa potência de um vírus, né, ou de uma bactéria. E isso acaba dando alguns efeitos colaterais. No meu caso, sempre vai dar, porque eu sou imunodeprimido e fico mal. Mas isso não quer dizer que eu vou morrer por conta de uma vacina. Então, e isso aparece justamente na função das professoras, dos professores em sala de aula, na promoção da saúde, de falar da importância de ser vacinado. Felizmente, o ECA exige que as crianças sejam vacinadas. Vejam bem o que eu falei. O ECA exige que as crianças sejam vacinadas, como princípio de bem-estar social e bem-estar de saúde, bem-estar social, né? Então, por isso que, felizmente, a gente tem que ter as políticas públicas, até para relembrar dos pais a necessidade de ter a vacina. Uma outra coisa que precisa lembrar é que a criança, ela, sem essa carteirinha, ela não consegue fazer uma matrícula completa. Por quê? Ela até faz matrícula na escola. Só que se não for regularizada dentro de um tempo que é determinado, a escola é obrigada a chamar o conselho tutelar para verificar o que está acontecendo. Antes de passar para a alimentação infantil, vamos ver aqui o depoimento da Evelyn. A vacina da meningite, quando teve um surto na época da ditadura, a gente nem sabia o que estava tomando. Colocava na fila igual gado e Gomes desse Dali revólver no braço. E ninguém questionava. E se fosse questionar para ver, tomado e pronto. Agora é essa frescura. E tome revólver no braço. Pois é porque hoje, curiosamente, a vacina que eu tomei da Pneumo 13 é uma vacina do Exército. Porque agora eu já sei por conta dos meus remédios, por conta dos laboratórios, né? Então eu já sei de onde que vem. E olha que vem com uma embalagem do governo federal. Então eu já sei de onde que vem.
pelo tipo da embalagem, de como ela tá, mesmo tendo mesmas cores, tudo já se dá onde que vem. É uma coisa que eu vou criando ao longo do tempo. Mas eu já vou dar a palavra, já vou te dar a palavra. Então, antes, quando teve o surto de meningite, inclusive, acho que a Elis deve lembrar, foi um surto que foi meio que abafado, né? Foi meio abafado, né? Porque não podia dizer que estava tendo isso. Afinal de contas, na ditadura militar, o governo era perfeito, a saúde pública estava maravilhosa. Então, só apenas convocar as pessoas para tomar a vacina. Pode falar, Érica. Não, era isso mesmo que eu ia falar. O surto foi abafado, a gente nem sabia o que estava tomando. Colocava a gente na fila e era aquela vacina de revolvinho que doía pra caramba, que era sob pressão. E aí colocava a gente na fila e ia vacinando igual o gado. E a gente não sabia nem o que estava tomando. Mas ninguém questionava, tomava e pronto. E era o surto de meningite que foi abafado. É isso mesmo, né? Então, na época da ditadura militar, era abafado, porque tudo era muito perfeito, não existia corrupção, não existia rombo, não existia inflação, né? Tanto que por que, inclusive, depois o Brasil ficou muito tempo com problemas de economia, né? Levou 10 anos para se recuperar. Porque não existia inflação, não existia nada disso, era tudo lindo e maravilhoso. A mesma coisa acontece com a saúde, com a saúde. Hoje nós temos as políticas públicas, especialmente voltadas para vacinas em relação às crianças. Óbvio que tem várias outras coisas, né, de políticas públicas. Nós temos a questão da inclusão do autismo, né, das práticas com o autista, por exemplo, das questões com as crianças com deficiências, entre outras coisas. Hoje a gente não simplesmente fala lá, tome a vacina, né? Foi necessário aprender, por exemplo, é um case ótimo, inclusive, essa vacinação da Xuxa que foi lá em 87, né, da poliomielite. Porque houve-se o cuidado de explicar por que era importante para as crianças tomarem. Só que não bastava apenas alguém do governo federal para falar. Precisava de alguém carismático que pudesse falar isso de modo direto, especialmente para as crianças. Tanto que, por que foi um sucesso? Porque não foi bem os pais que queriam que dar a vacina para as crianças, né? O Zé Gotinha, foi surgiu, inclusive, o Zé Gotinha. As próprias crianças queriam também, de tanto ver, no caso, a Xuxa, que era a principal artista infantil naquela época, né? Porque eu dialogava com o público infantil, e que acabou dando certo, né? Então, isso acabou sendo um case que foi utilizado futuramente para as outras vacinas, né? Hoje a gente vê até mesmo a questão do uso da camisinha, como que são as campanhas, apesar de algumas serem desastrosas, por exemplo, a do Braulio, né? A do Braulio, alguns anos, tem uns 20 anos atrás, né? Uns 20, sei lá, tem bastante tempo. Eu sei que era adolescente para adulto, na campanha do Braulio, quando surgiu, por que o nome do pênis, um dos nomes é Braulio? Por conta de uma propaganda que utilizou o mesmo formato de explicar a importância do uso da camisinha. Né? Então, isso foi um case que deu muito certo e que é utilizado até hoje, de a gente informar o porquê que é importante, por exemplo, dar a vacina BCG nas crianças, por que é importante dar a tríplice infantil nas crianças, a de difteria, entre outras vacinas que as crianças tomam. A do revólver do braço, eu tomei, mas era BCG. Eu tomei a BCG. Eu estava até procurando de que estava, que sei que um dos braços ainda tem a marca, né? Mas eu tô peludo, então não dá para ver. Dúvidas em relação à saúde infantil, ser humano de saúde? Ok. Alimentação infantil, né? A alimentação infantil é um tema muito importante, acho que até mais do que a saúde, por um detalhe. Nós vivemos um país que é muito desigual. Por que as pessoas falam tanto da
de querer escolas abertas, né? A principal preocupação hoje da escola, por incrível que pareça, não é muito elas estarem lá para pegar, aprender conteúdo. Né? Eu até já havia reclamado isso, inclusive reclamei no SPTV, mas eles não leram, no Bom Dia Brasil também eles não leram, Bom Dia São Paulo também eles não leram, que a escola não é aquele espaço onde o pai deixa a criança poder trabalhar. Não, a escola é um espaço onde a criança vai aprender a socializar, né? Para os pais fazerem outras coisas, mas precisa porque a mãe é mãe solteira, tudo, eu entendo, compreendo, mas não é função da escola a criança estar lá simplesmente jogada porque precisa fazer alguma outra coisa, né? Inclusive trabalhar. Não é. Para isso tem o que chamamos de babá, né? Quando a pessoa vai fazer um filho, é uma coisa que ela precisa muito compreender disso. Isso aí não há nem o que dizer. Não há o que dizer. Não vou nem entrar nisso porque dá polêmica, mas é isso que eu acho. E é isso mesmo. A escola serve para isso, para socializar. Porém, como eu falei, o Brasil é um país mais desigual que nós conhecemos aqui na nossa região, né? E um dos maiores desigualdades do mundo, né? Tem países mais desiguais, óbvio, mas aqui é gritante. A gente consegue visualizar gente rica socializando com gente pobre que passa fome e não tá nem aí, né? Como diz a música das meninas, né? Porque o de cima sobe, o de baixo desce, né? Ou tapaqui descobre a língua, né? Bom, a questão da alimentação infantil, ela é importante em relação à escola porque ela visa a alimentar as crianças que necessitam comer. É verdade. É horrível pensar que a escola também seja um ambiente para isso. Mas felizmente é a escola. Não é nem infelizmente. Felizmente é a escola. Porque ali ela não vai apenas comer, ela vai compreender o porquê que ela come aquilo também, né? Então, a gente tem aqui tem uma imagem, mas ela é muito pequenininha, não dá para passar para vocês. Mas é de uma menina onde ela está no meio e ela tem duas imagens, né? Tem dois itens. Vários legumes e vários salgadinhos, vários snacks, né? E ela está no meio, né? A partir dessa imagem, era para fazer duas perguntas, mas eu vou fazer as perguntas mesmo assim, sem vocês conseguirem ver, né? Mas, se de repente, se eu ver, se eu, se eu conseguir abrir aqui, que tem um endereço, eu abro para vocês. Eu abro para vocês a imagem. Não tem. Notei mais a imagem. Então, vai ficar no centro. Então, nessa imagem, ela pede para refletir, né? Quais as dificuldades encontradas por pais e professores abordar o assunto alimentação, né? Por quê? Porque muitas crianças, né, elas não têm muito diferenciação do que comer em casa. Então, quando ela chega na escola, ela come bem e come porque é o que tem, né? Só que temos algumas outras que já, eu não como isso, eu não como aquilo, né? E é uma das dificuldades que a gente tem hoje para poder fazer a criança compreender o porquê que é da importância de comer aquilo. Eu já sempre fui aquela criança do brócolis, né? Do menino até que infelizmente morreu, que foi assassinado pelo pai da namorada, né? Eu era aquela criança do brócolis, eu adorava comer legumes, verduras, eu era chato para comer carne. Na verdade, até hoje eu sou chato para comer carne. Legumes e verduras, dá água na boca. Adoro. Hoje como carne, adoro comer carne também, mas eu sou chato para comer carne. Então, como os pais e professores podem proceder para conscientizar as crianças? Então, a partir dessas duas premissas, a gente tem a compreensão do porquê que a gente se alimenta e porquê que a gente tem que se alimentar de determinadas coisas, né? O que possui vitaminas, o que é vitaminas, fibras, ferro, o que é zinco, o que é aquilo que a gente está consumindo, por que faz bem para a gente, né? Então, tudo isso ele é tratado dentro da sala de aula da alimentação, né? E, além disso, a escola também é um ambiente onde promove essa alimentação, né? No Estado, existem apenas um momento de alimentação, que é o intervalo. Mas, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, tem três.
momentos, que é a entrada, o intervalo e a saída, né? Eu me lembro que eu trabalhei em duas escolas diferentes na prefeitura, na Zona Norte, né, que tem mais ou menos a mesma realidade. Mas eu gostei da forma como eles tratam esse formato. Né? Da manhã, eles dão um café da manhã, eles dão um intervalo com uma alimentação mais reforçada, e no meio do dia, eles dão um almoço, antes da criança sair. Eles dão um almoço. À tarde, eles dão o almoço na entrada, dão uma refeição mais leve no meio, e geralmente, pelo menos na escola que eu estava, ela até parava um tempo antes para voltar depois, elas davam um jantar para a criança. Então, ela conseguia ter, de fato, 3 refeições. E isso, você para finalizar, para ver a importância do porquê aprender comer e também a importância social da escola, né? Só que na primeira escola eu não vi tanto isso, até porque era Fundo 2 e tudo mais. Só que no Fundo 1, que era na segunda escola, no Ernesto, existia, inclusive, alguns momentos de explicação por que elas estavam comendo aquilo, por que elas comiam aquilo. E também tinha uma horta também, uma horta escolar lá também, onde as crianças podiam ver algumas coisas que elas estavam comendo sendo plantadas e que poderiam ser utilizadas pelos professores, né, para como pesquisa, observação, tudo mais, ou até mesmo elas participarem plantando alguns legumes, algumas hortaliças, entre outros, né. Então, isso a gente vê a importância de entender o que é a alimentação. A Claudinha colocou aqui, ó, que na escola que ela está, tem um garoto que não come comida, só salgadinho e bolacha recheada. Quando vê a comida, tem ânsia, ele tem só 3 anos. A própria mãe fala para não dar comida. A gente já sabe como vai, né? Não há o que dizer, a gente apenas manda um minuto de silêncio, tá? Que é o que há para fazer agora. Então, o tema ser humano e a saúde no processo educativo, primeiro é a questão do autoconhecimento, né? Conhecer o próprio funcionamento do corpo humano. Vocês veem que que isso, inclusive, está muito ligado com o ser humano em saúde, né? Com o tema anterior. Então, a gente vai conhecer o funcionamento do corpo humano, até porque a gente come, o que aquilo vai fazer bem para a gente, né? Identificar semelhanças e diferenças entre as pessoas, compreender os processos que podem desencadear doenças e a postura respeitosa com relação às pessoas portadoras de deficiência, né? Então, os conteúdos que podem ser desenvolvidos nesse momento são as noções gerais sobre higiene dos alimentos, relativos à produção, transporte, preparo e consumo, né? Inclusive, uma das coisas que pode ocorrer na criança, ou até mesmo em adulto, na má higiene dos alimentos, é a hepatite, né? Hepatite A, que vem através da bactéria que fica ali contaminando o próprio alimento, né? A gente pode citar também a questão da carne de porco, por exemplo, né? Carne de porco, ela tem que ser muito bem cozida. A gente não pode comê-la sem estar muito bem cozinhada, muito bem preparada, porque ela pode dar, não sei se é a tênia ou solitária, deixa eu confirmar aqui. Eu não lembro se é a tênia ou solitária. Tênia. Tem. Tênia solitário. É a mesma coisa. Né? Então, aqui, ó, a tênia é uma larva que a gente consome que está presente na carne, por isso que está muito bem cozida, porque a gente pode até consumir essa larva lá no meio daquela carne? Pode. Morta. Morta pode. Por isso tem que ser muito bem cozida. E, inclusive, a carne de porco é uma daquelas que vocês precisam cozinhar e cozinhar e cozinhar muito, justamente para que não que possa matar essa larva, né? E a tênia, ela é aquela que é uma fita, né, enorme. Nunca vi, mas eu conheço um monte de gente que falou que já viu, que até brincou. Enfim. A Claudinha colocou isso. Temos a horta, a tia tira as verduras na frente delas, a maioria come. Falam que é folha, folha, né? Que é folha.
Justamente serve para aprender isso, de onde vem, como produz e por que é importante, né? O reconhecimento das doenças associadas à falta de higiene nos tratos dos alimentos, como eu falei, por exemplo, a hepatite, a própria tênia, né? E a identificação, os vermes, né? A identificação das doenças associadas à ingestão de água imprópria para consumo. Né? Então, é importante a gente permitir aos alunos explorarem seus conhecimentos prévios, né? Por exemplo, o que eles aprenderam em casa, por que não pode comer assim, por que não pode beber assim, enfim. Propor uma pergunta, um problema para eles analisarem, né, a partir do que eles já conhecem, daquilo que está sendo apresentado, e, além disso, possibilitar momentos de discussão entre os grupos. Né? Dúvidas em relação à saúde e alimentação? Ok. Então, bora lá para penúltimo item, né? Que também é o último, mas é o penúltimo. Recursos tecnológicos, né? O desenvolvimento tecnológico ao longo dos tempos. Então, durante toda a história da humanidade, o homem aprendeu a fazer o uso dos elementos da natureza de diferentes maneiras. Então, era necessário atender às suas necessidades e a de seu grupo, aperfeiçoando o modo como utilizava a água e o fogo, por exemplo. Uma das maiores conquistas da humanidade, uma das maiores conquistas foi ele conseguir dominar o fogo, né? Produzir fogo, né? Por quê? Com a produção de fogo, ele fazia o quê? Cozinhava alimentos. Então, por isso que nós temos um paladar tão refinado e a gente não consegue, por exemplo, comer carne crua, né? Ou tem uma coisinha meio, não gosto de assistir, né? Até coloquei isso no meu Facebook. Ah lá, a chata, dizer que não gosta de sushi. Vai lá, chata, fala aí. E aí fala, não gosto de sushi, né? Mas por quê? Porque a gente já, na nossa evolução, na nossa cadeia evolutiva, entendemos que alguns alimentos eles são melhor consumidos se cozidos. E é óbvio, a gente aprendeu na nossa cadeia evolutiva que a gente utiliza tempero para dar um sabor diferente naquela comida, né? E que é, por exemplo, uma coisa que não tem. Se você der uma carne temperada para o cachorro, ele vai comer do mesmo jeito. Não vai fazer bem para ele, mas ele vai comer, porque ele não tem essa necessidade da carne temperada. Diferente de você dar um pedaço de carne crua para ele comer, ele vai comer do mesmo jeito e não vai fazer mal. Para a gente, geralmente, a carne crua vai fazer mal, até como nós vimos agora na questão da alimentação, né? A alimentação, a gente, por exemplo, tem que cozinhar bem a carne de porco, principalmente, para matar a larva da tênia, né? Para a gente não ter essa questão de vermes, né? Esse verme, né, solitário. E, então, como é que vou fazer isso com o porco? Eu preciso cozinhar. Como é que eu vou cozinhar? Com fogo. Com fogo eu preciso dominar. Né? Então, conforme a gente foi evoluindo, a gente foi dominando alguns recursos tecnológicos. Produzir fogo é um recurso tecnológico. A lança é um recurso tecnológico. Mas nada supera um dos principais recursos tecnológicos que nós temos até hoje, importantíssimo, a roda. Então, o tema recursos tecnológicos na BNCC, ele vai mostrar a presença da tecnologia nas atividades humanas e como ela exige um posicionamento crítico e reflexivo. Né? Além disso, o professor deve ter conhecimentos suficientes para conduzir o processo de ensino e aprendizagem. Então, só lembrando, tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, não é o computador. A caneta é uma tecnologia. A caneta é uma tecnologia, o papel é uma tecnologia. Né? Então, tudo isso que a gente vai usar como aparato para facilitar algumas ações são chamados de tecnologia. A faca e o garfo também é uma tecnologia. A BNCC trata dessas discussões e reconhece a necessidade de que sistemas integrem o currículo desde o início da educação básica. Por quê? Porque com a tecnologia mais o desenvolvimento sustentável, a gente pode criar tecnologias sustentáveis. Exemplos de tecnologias sustentáveis. Forçada, né? Forçada, mas é sustentável. Aqui em São Paulo, a gente sabe que na cidade de São Paulo é proibido utilizar canudo de plástico. Qual foi a solução encontrada? Ou a gente tem aquele canudo permanente, que é feito de metal, porque o metal ele é
o aço, né, o ferro, ele é reciclável, ou ele é feito de bambu, né, bambu ou de papel e tudo mais. Então, por quê? Porque o de plástico ele vai demorar muito na tempo na natureza para poder se decompor. Já o papel se decompõe mais rápido. Como eu falei, o metal ele consegue ser reciclável. O bambu ele é da natureza, né? Então, se ele é da natureza, ele vai ser, quando ele for absorvido pela natureza, ele é biodegradável, ele vai ser absorvido e não vai impactar negativamente aquele dejeto, né? Estava vendo no Big Brother que o iFood estava entregando alguns alimentos lá para eles, uma bandeja feita de mandioca, né? Então, de fécula de mandioca, né? Então, isso por quê? Apesar de não ser consumível, aquela, né, que a menina comeu, né, lá, apesar de não ser consumível, ele vai impactar muito menos que um plástico impactaria na natureza, né? O plástico, se eu não me engano, ele leva acho que 300 mil anos para se decompor. Não, 400 anos. O papel, por exemplo, se decompõe em 3 a 6 meses, né? Então, tudo isso é muito importante a gente imaginar com uma tecnologia sustentável. Por exemplo, a borracha, ela não é reciclável, ela tem um tempo indeterminado. Apesar dela não ser reciclável, ela pode ser reutilizada, né? Por exemplo, a borracha, né, o pneu, ele consegue virar asfalto, né? A Claudinha falou que tem canudos de bambu. Eu geralmente não uso canudo. Então, o plástico, por incrível que pareça, ele é relativamente novo, ele não é antigo, né? Ele é um advento novo, porque o plástico ele vem do petróleo, né? Ele vem de um, de um mineral fóssil, né? Quando foi, quando foi produzido o primeiro plástico? Olha, ele começou lá em 1846. Mas ele efetivamente foi criado a partir de 1907, então ele tem menos de 100 anos, para vocês entenderem qual é o impacto do plástico na nossa sociedade. Como a nossa sociedade, ela rapidamente nós tornamos o mundo quase que impossível para se viver por conta do plástico, né, em 100 anos. Então, o tema recursos tecnológicos no processo educativo a gente pode utilizar como conteúdos os aspectos históricos da evolução tecnológica, por exemplo, a gente pode utilizar a própria história do fogo, por que a gente usa lápis, como é que surgiu o lápis, como é que a gente usa a questão do plástico, como é que surgiu e tudo mais. A energia elétrica que chega às nossas casas, como eu falei para vocês logo no início, a nossa energia que utilizamos aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, é uma energia que é limpa, é uma energia ecológica, mas não é limpa, né? Porque ela acaba matando um pouco da sua vegetação por conta das represas, que é a energia hidrelétrica, né? As energias que são totalmente limpas são aquelas a eólica e a solar, né? São energias totalmente limpas. Curiosamente, existe um decreto que proíbe as pessoas de colocarem placas de energia solar. Que curioso, né? Justamente energia limpa, né? Mas enfim. Então, a extração e cultivo das plantas, porque a gente não hoje planta e simplesmente pega um por um, né? Não, hoje as máquinas fazem isso em grandes plantações. Então, hoje utilizamos recursos tecnológicos para poder fazer essa extração dessas plantas, desses alimentos e também seus cultivos. A extração de recursos minerais e a sua utilização, os recursos tecnológicos e a própria questão da saúde humana, né? Como vocês imaginam, por exemplo, eu tenho aqui dentro de mim um órgão que não é meu. Como que isso é possível, né? Como que eu sobrevivi, né? Como é que as pessoas entubadas agora com a Covid conseguem sobreviver
de uma forma que ela estava quase morte, e elas conseguem sobreviver, né? Você está lá com um problema de saúde, dentro da sua cabeça você não consegue identificar. E tem lá um equipamento, que é a ressonância magnética, que eu nunca consegui fazer na minha vida, e acho que nunca vou fazer, que vai lá e mapeia por dentro da sua cabeça, né? Então, como que essas tecnologias elas surgiram a favor da nossa vida, né? E, óbvio, a questão da tecnologia e o desenvolvimento sustentável. Por que é importante, né? E a gente tem, olha só, 6 momentos, podemos dizer, de recursos tecnológicos na educação infantil, né? São os espaços, os tempos, quantidades, relações e transformações. Os espaços em relação a recursos tecnológicos, eu posso dizer que é a questão da rua, do bairro, a cidade, é o espaço efetivamente da cidade, né? Os tempos, dia e noite, ontem e hoje, nesses fenômenos naturais, as quantidades, muito e pouco, peso do próprio corpo, as relações de parentescos e sociais, e as transformações, que são as transformações da natureza de diferentes tipos de materiais, né? Por exemplo, a areia da praia vira vidro, né? Que é sílica, né? Mas como que isso se dá, né? O petróleo vira plástico, né? Então, como é que se transforma isso numa outra coisa, né? Dúvidas? Meditar andando. Perguntas sobre recursos tecnológicos? Não? Então, ótimo. Então, nós acabamos a aula de hoje. Um pouquinho, começa às 7h30, mas aí eu vou avisando para vocês, tá bom? E é isso. É rápido, Claudinha, porque é um tema simples, né? É um tema muito simples. Então, e a gente adentra, aprofunda, né, a questão das ciências naturais, né? Não dá para aprofundar, né? Até por conta da própria limitação das crianças. Eles vão compreender um pouco mais, mas não dá para aprofundar, tá bom? Então é isso. Uma boa noite para vocês e até semana que vem.